Olá, meus amigos, aqui é o Gutierrez Siqueira. Você está no meu canal para a gente falar de teologia pentecostal, teologia pública, teologia bíblica. Tudo, é claro, numa perspectiva pentecostal, mas levando a sério sempre o texto bíblico no melhor da exegese, no melhor da leitura pautada por uma boa hermenêutica. Esse é o compromisso desse canal, é um compromisso com a palavra de Deus. Ainda que essa palavra contradiga algumas crenças populares que a gente tem no nosso meio. Nós precisamos ter um compromisso, acima de tudo, com a Sagrada Escritura. Afinal, nós somos evangélicos e nós dizemos que o nosso lema é somente as Escrituras e devemos levar a sério esse lema. O tema de hoje, cura divina. Vamos trabalhar aqui um argumento dos nossos irmãos cessacionistas, que alguns usam, alguns cessacionistas usam, não são todos, mas é um argumento que eu julgo ser bastante problemático. Ele parte de uma premissa muito falsa e é um argumento que chega a ser desrespeitoso. Você vai ver qual é esse argumento agora. O argumento é o seguinte, é um argumento que foi muito usado na época da pandemia. Se os pentecostais dizem que têm dons de curar, conforme o texto do Novo Testamento, por que não foram nos hospitais, esvaziar os hospitais, ministrando cura divina? Por que não fizeram isso? A pandemia passou, por que não fazem isso hoje? Não vão num hospital, numa clínica, onde há muitas pessoas doentes, e esvaziam aquele lugar na ministração de cura divina? Essa pergunta parte de uma premissa muito falsa, muito falsa. A premissa que quem tem o dom de curar, ou que a nossa crença seria essa, e não é, na crença do pentecostalismo clássico, não é, nunca foi, o dom de curar não é propriedade de quem é usado no dom de cura. O dom de curar não é meu, não é seu. O dom, como qualquer dom, é dom do Espírito. Nós somos apenas concessionários desse dom. Se você anda na maioria dos aeroportos aqui no Brasil hoje, a maioria dos aeroportos no Brasil são concessões públicas. Eu moro aqui em São Paulo, por exemplo. Se você vier a São Paulo pelo aeroporto de Congonhas, você vai pousar no aeroporto de Congonhas e você vai ler lá uma placa de uma empresa. Não vou falar o nome da empresa aqui, porque não cabe aqui o nome. Mas você vai ler a placa lá da empresa, uma empresa espanhola, que administra o aeroporto de Congonhas. E ao administrar o aeroporto de Congonhas, essa empresa não tem o direito de fazer com aquele espaço o que ela bem entender. Digamos que essa empresa os seus diretores chegam à conclusão, não, vamos vender aquele espaço e vamos construir um grande shopping, ou vamos destruir a pista do aeroporto e construir vários condomínios de prédios de luxo, porque assim a gente vai ganhar mais dinheiro. Eles podem fazer isso? Não, mesmo sendo aquela empresa a administradora do aeroporto. Não pode fazer isso. Por quê? Porque o aeroporto, ele é da União, ele é do Estado brasileiro, ele é do Estado, não é do governo brasileiro, é do Estado brasileiro. Então, aquela empresa está fazendo a administração do aeroporto numa concessão pública. Ela tem um tempo ali de 20, 40 anos para administrar aquele aeroporto, mas ela não é dona do espaço, não é dona do aeroporto. Quem é dona do aeroporto, ou quem é dono do aeroporto, é a União, é o Brasil, né, o país, é a nação brasileira que é dona do aeroporto. Então, nesse caso, nós precisamos entender que é a mesma coisa na dinâmica dos dons espirituais. Você, nós não somos os donos do dom. O dono do dom é o Espírito Santo. A Bíblia deixa claro, né, que o dom é do Espírito, é um dom do Espírito, não é um dom do Gutierrez, não é um dom do João, não é um dom da Maria, é um dom do Espírito Santo. Então, a primeira premissa, a pergunta já parte de uma premissa falsa, como se quem tem o dom pode usar o dom a bel prazer. Não é assim que funciona. Não é assim que funcionou nem no Novo Testamento. É claro que mesmo o cessacionista mais radical, ele não pode negar que Paulo tinha o dom de cura. Paulo foi inúmeras vezes usado para ministrar cura para pessoas. Você vê isso claramente ali em Atos,
nas suas missões, no seu trabalho missionário. A gente vê isso claramente. Mas há 3 episódios em que Paulo deixou amigos doentes. 3 episódios. Nós temos o famoso caso de Timóteo, que estava ali com uma doença estomacal e Paulo recomenda que ele tome um pouco de vinho, que funcionava ali como remédio para aliviar aquela dor. Isso está em 1 Timóteo 5:23. É o caso também de Trófimo, doente em Mileto. Paulo deixou Trófimo, doente em Mileto, 2 Timóteo 4:20. É o caso ainda do nosso querido Epafrodito, que adoeceu, quase morreu. Paulo registra esse caso ali também no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 25 a 27. Em nenhum desses casos, Paulo relata que houve uma cura divina, uma cura sobrenatural. Essas pessoas eram amigas de Paulo, eram companheiros de Paulo, eram companheiros ministeriais de Paulo. Se o dom de curar fosse para ser usado a bel prazer, de maneira industrial, que eu fizesse com meu dom o que eu quisesse, você acha mesmo que Paulo ia deixar os seus 3 melhores amigos doentes, Trófimo, Epafrodito e também o seu querido filho na fé, Timóteo? Você acha isso? Ah, e Jesus? Jesus também tem episódios assim. Talvez o caso mais emblemático está ali em João capítulo 5, de 3 a 9, quando Jesus cura um enfermo no tanque de Betesda. Por quê? Porque o texto deixa bem claro que aquele tanque estava cheio de gente doente ali, naquele redor do tanque tinha uma multidão de gente doente. E o texto deixa claro que Jesus curou um doente. Um doente. Sim, há outros textos bíblicos que mostram Jesus curando multidões. Mas nesse caso aqui, Jesus curou um doente. Então é bom a gente deixar claro que mesmo no ministério de cura de Jesus, que foi um ministério extraordinário de cura, houve momentos em que Jesus não curou todo mundo. Jesus não esvaziou hospitais, alguns hospitais ali, digamos assim, como o tanque de Betesda, que estava cheio de gente doente, tá? Então é bom deixar isso claro também. Outra coisa, pessoal, a cura, os dons, eles são sinais do reino. Se fosse algo assim para acontecer 24 horas, a todo momento que eu abrisse a minha boca, acontecesse, ou impunha a minha mão, acontecesse uma cura, que fosse um processo tão automático assim, já deixaria de ser sinal do reino, né? Porque já deixaria de ser algo extraordinário para virar algo ordinário. Então, não faz nem muito sentido essa ideia, essa premissa que muitos cessacionistas acham que nós deveríamos defender, nós pentecostais, porque não faz sentido nem à luz da Bíblia. Nem na Bíblia aconteceu isso, como que vai acontecer em nosso tempo? Não faz absolutamente nenhum sentido essa objeção. Vocês precisam esvaziar hospitais. Por acaso Paulo fez isso? Por acaso Jesus fez isso, né? Quando a gente pensa que, é claro, não existiam hospitais naquela época no sentido moderno da palavra, mas em ambientes com inúmeros doentes, a gente vê que nem sempre, algumas vezes sim, mas nem sempre houve uma atuação coletiva de dons de cura, tá? Esse é um ponto. Um amigo aqui do canal levantou uma questão interessante sobre o dom de cura e perguntou o seguinte: a cura, ela depende apenas de quem ora pela cura, daquele que está sendo usado no dom de cura, ou também depende daquele que está recebendo a cura? Uma pergunta interessante. Em diversos textos bíblicos, a gente vê que Jesus elogia a fé de quem está recebendo a cura, né? Jesus fala muito aquela frase, a tua fé te salvou, né? É o caso ali de Bartimeu, cego, em Marcos 10, do leproso samaritano, em Lucas 17, né? O próprio Jesus deixa claro que ele não conseguiu realizar, ou ele não, digamos assim, pôde realizar milagres em Nazaré. Por quê? Porque o povo era incrédulo, né? Como está lá em Marcos capítulo 6, versículos 5 e 6. Mas há inúmeros casos nos evangelhos também em que pessoas são curadas e são curas que não dependeram da fé dessas pessoas, tá? É o caso, por exemplo, do centurião romano que ora pelo seu servo.
o servo está distante, ele não está nem sabendo dessa conversa de Jesus com o seu patrão, com o seu centurião, e naquele momento aquele jovem ele é curado. Esse é o caso de Mateus capítulo 8, 5 a 13. A libertação também da filha da Cirofenícia, ela não está naquele local da conversa da sua mãe com Jesus, mas ela é libertada à distância, né? Então não dependeu da fé também dela. É o caso também da filha de Jairo, né, que estava morta. Todo o caso de ressurreição, né, filha de Jairo, o caso também, por exemplo, de Lázaro, né, da garota, aliás, do filho da viúva, de Naim. Então, esses casos de ressurreição são casos que dependeu da fé de uma outra pessoa, ou até nem dela, né, da atuação direta de Jesus, porque o morto em si não tem como ter fé, né? Então, temos esses casos. Talvez um caso também que vale a pena mencionar é o doente ali, o coxo na porta formosa do templo, em que ele pede esmola. Ele pede esmola e Jesus, operando ali por meio dos apóstolos, ele cura aquele rapaz, aquele homem. Então ele pediu esmola, mas recebeu uma cura. Pediu uma coisa e recebeu outra. Então é interessante também a gente observar. Então vai ter casos em que vai sim depender da fé, a incredulidade pode até atrapalhar, mas vai ter casos em que mesmo que aquela pessoa que está recebendo a cura não tenha fé, ou tenha até algum nível de dúvida, possa também receber, dependendo aí da soberania de Deus ou da fé de quem está orando, tá? Então pode acontecer tanto um caso como outro. A gente tem exemplos bíblicos para os dois lados, então vale a pena a gente mencionar também que não há um padrão exato, né? Você tem pelo menos dois padrões aqui, ou três, né? A cura pela soberania de Deus, a cura que vem por meio da fé de quem está orando, e a cura que vem por meio da fé de quem está recebendo, e por aí vai. Uma outra questão aqui levantada pelo nosso irmão Gregório é o seguinte: por que Paulo usa o plural de dons de curar em 1 Coríntios 12? Esse é um ponto interessante. O único dom que Paulo usa no plural é a cura, dons de curas. Está literalmente assim no grego, lá em 1 Coríntios 12, 9. Aparece também no plural em 1 Coríntios 12, 28, 12, 30. Né? É interessante isso. Eu vou muito pela linha essa que também é seguida pelo Gordon Fee, que os dons de cura no plural indicam que há múltiplos dons de curar, que cada cura corresponde a um dom específico de cura. Não quer dizer que Deus me usou aqui na cura específica de alguém com determinada doença que vai me usar em todas as outras doenças. Então os dons são específicos para cada necessidade, cada doença, cada problema que vai surgindo aí no nosso caminho em relação a doenças físicas, tá? É interessante isso, porque muitas vezes a gente fica muito preso à ideia de 9 dons do Espírito. Então, o dom de cura seria um dom no singular. Mas o dom de cura, Paulo mostra que ele em si já é múltiplo. São dons de curar. E não dá para falar em 9 dons. 9 dons aparecem naquela lista específica de 1 Coríntios 12, de 4 a 11 ali, né? Mas é bom lembrar que no próprio capítulo 12, Paulo menciona mais dons ali no final do capítulo. Ele vai mencionar mais dons ali em Romanos 12, mais dons em Efésios 4, fora aqueles dons que Paulo nem menciona, mas que a Bíblia em outros lugares mencionam, como é o dom da hospitalidade, por exemplo, lá em 1 Pedro, como é o dom ligado à construção da arte, lá em Êxodo 31, no caso de Bezalel e Oliabe, né? Por aí vai, gente. Então, não dá para falar apenas em 9 dons do Espírito Santo, muito pelo contrário, há diversos dons do Espírito Santo. Tá? Dito isso, a gente passou aqui por 3 temas, então, cura não é curandeirismo. Isso também corrige, pessoal, um equívoco que há também do lado nosso, pentecostal. Crentes que fazem culto de cura, reuniões de cura divina, como se a gente pudesse de alguma forma. Eu sei que as pessoas estão tentando dizer, nossa ênfase nesse culto vai ser oração por cura, né?
É um pouco problemático isso, porque fica desenhando como se existisse um ministério de cura, né? Como se fosse uma ordem da igreja, um ministério de cura. E não deve ser assim. O dom é dado pelo Espírito conforme ele quer. A gente não tem como marcar uma data. Ah, sexta-feira é o dia da cura divina. Muito complicado isso. Então, se de um lado os cessacionistas não podem usar esse argumento, como se o dom de cura fosse curandeirismo, a gente também não pode se comportar no nosso dia a dia litúrgico como se o dom de cura fosse curandeirismo, como se dependesse apenas da nossa boa vontade para que a cura acontecesse, tá? Então, dito isso, vamos ter atenção também como pentecostais para a gente não cair nesse erro de se comportar como se os dons de cura fossem curandeirismo. Não era assim que os pentecostais. Você não vai ver nenhum. Você pode pesquisar lá no Mensageiro da Paz, no jornal Boa Semente, que foi o primeiro jornal da Assembleia de Deus no Brasil. Se na convocação dos cultos que havia naqueles jornais, se há qualquer menção a culto de cura, culto de libertação, não tem. Não tem. Por quê? Porque eles esperavam que Deus poderia operar esse tipo de coisa em qualquer culto. Qualquer culto. Esses dons em qualquer culto. Não necessariamente em todos os cultos, mas que Deus poderia operar isso a qualquer momento. Tá? Então é assim que o pentecostal deve agir. Tá? Esperar assim que Deus opere a qualquer momento. Saber, claro, que depende da soberania de Deus, não vai acontecer todo santo dia, mas que a gente não fica aí marcando data e tal. Isso é uma inovação, gente, nascida nos anos 90. Isso aí, antes dos anos 90, não tinha isso no meio pentecostal. Tá? Não tinha. E nem deveria ter hoje. Deixando isso bem claro. Tá bom? É isso aí, meus amigos. Quer saber um pouco mais desse assunto? Eu também comento sobre dom de cura no meu livro Pneumatologia. Vai ter o link aqui abaixo. E no meu livro Boa Noite Espírito Santo eu falo sobre essa questão de esperar o extraordinário todo dia, porque que isso é um equívoco, né? Também está aqui o link abaixo. É um prazer ter você como meu telespectador. Talvez esse termo aí é de TV, né? Mas é um prazer ter você aqui no meu canal no YouTube. Até a próxima. Deus abençoe.